Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou esperar o pessoal entrar. Boa noite. Bem-vindos. Oi, Eloy. Oi, Prim. Oi, Beth. Oi, Mileide. Tudo bom? Vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Matheus já tá online, já vi. Oi, Lete, tudo bom? Oi, Nívia, ó, Campineira tá... Ah, mentira que a Ju Martins tá online. Ju, hoje eu vou falar da eletroestimulação que você faz comigo e que você adora. Aliás, tô morrendo de saudades. E em breve estaremos juntas no Instituto com essa máquina, ó, bombando. A Ju é uma das minhas alunas de eletroestimulação. A Prim também, o Ricardo, marido da Prim, já fez comigo. Oi, Sil, boa noite. Olha quem tá na área, a doutora Marina Miranda. Hoje a gente vai falar sobre eletroestimulação, que a gente tem lá no Instituto. A doutora Marina é infectologista, então até é importante ela estar aí na live para a gente depois fazer algumas perguntas para ela sobre... o que a gente tiver dúvida da eletroestimulação versus tudo que tá acontecendo. Olha que fofa, Leona, adoro seu trabalho. Obrigado, Leona. Um beijo pra você. E vem no Instituto me visitar, me conhecer minha equipe, conhecer a gangue da Cal. Gente, manda esse avião pra todo mundo que vocês sabem que gostam de eletroestimulação. Para todo mundo que vocês sabem que tem dúvidas sobre esse assunto. E eu vou aqui convidar o Matheus. Deixa eu ver, cadê? Mirra. Aqui. Deixa eu ver. Vamos esperar o Matheus. Ó a Ju falando que a eletroestimulação Mirra transforma o corpo muito rápido e salvou no final do ano, porque ela tava muito tempo sem treinar, porque ela tava a milhão no trabalho, e ela acabou fazendo eletroestimulação comigo, e a gente deu um up, que ela já é upzada, já é maravilhosa, mas a gente deu um up para ela poder usar os vestidos dela com muita segurança, porque quando a gente tá na autoestima, quando a gente já tá empoderada, a gente se sente melhor ainda dentro da roupa. Ué, cadê o Matheus? A Dani tá perguntando o que é eletroestimulação. É uma tecnologia alemã que funciona através dos estímulos elétricos. Eu sou uma das embaixadoras aqui no Brasil. Matheus, cadê você? Eu vou convidar aqui de novo. Mirra. Enviar. Enviado com sucesso. Sil tá perguntando se isso faz emagrecer. Um dos programas acelera o metabolismo, é o plano metabólico aí. Eu acabei de chamar, Matheus. Você não recebeu? Me manda então aqui o convite que eu te aceito. Sil, tem vários programas para reabilitação, para fortalecimento. E um deles trabalha o metabolismo, que acelera o metabolismo e por consequência o metabolismo mais rápido, a gente consegue... ter uma perda calórica maior, mas tudo isso tem que ser associado também, como tudo na vida, com alimentação, com o sono, com descanso, enfim. Se tonifica o corpo muito, tonifica demais o corpo. Matheus, cadê tu? Eu já enviei aqui o convite. Mirra, ó, de novo tô enviando. Enviar. Envia agora para você. Não enviou, não. Ah, enviou sim. Enviou, visualizar. Vamos aguardar o Matheus. Matheus! Oi, boa noite. Agora sim. Agora sim, tudo bom? Bem-vindo de novo. Tudo Que delícia bem. estar com você novamente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Muito legal. Muito bom. E hoje a gente vai tirar várias dúvidas, Matheus. Muita gente pergunta
Gente, então agora sim a nossa live começou. Eu quero contar para vocês, eu sou uma das embaixadoras da Mirra. Mirra é uma tecnologia alemã de eletroestimulação. E o Matheus é um dos responsáveis técnicos dessa tecnologia, desse equipamento, desse tipo de treino. Então, como a gente não está usando por enquanto, e são pessoas assim que muita gente, muitos alunos, muitos seguidores, quando eu posto, me perguntam o que é, mas para que serve, como eu posso trabalhar, e enfim, várias dúvidas. A gente achou por bem, nada mais, nada menos do que o consultor técnico, a pessoa que mais manja do assunto aqui no Brasil, está aqui junto conosco para tirar as suas dúvidas. Eu vou trazer mais pertinho. Ganhei Matheus, moral agora, Cal. não, tu já tem moral comigo, já faz tempo. Você é humilde, você é demais, manja muito, é um carisma em pessoa. Pô, muito E obrigado. o meu canal de comunicação, meu Instagram, meu instituto é sempre muito aberto e você é muito bem-vindo. A minha equipe vai amar ter você ali do lado, ter você como para tirar dúvida. Existem algumas pessoas na minha equipe também que são certificadas. A gente tem ainda a intenção de certificar mais pessoas, porque muita gente procura pela eletroestimulação. E Uhum. então, você mais que ninguém para estar aqui respondendo com conteúdo, com embasamento científico sobre a eletroestimulação. Bem legal. Primeiro, eu sei que passaram muitas perguntas, porque eu estou fazendo aqui a introdução. Gente, eu já volto aqui nas perguntas enquanto eu já bolei algumas que são perguntas básicas, mas Uhum. que a gente vai começar por esse básico e depois ir avançando para vocês entenderem desde o começo. Mas, afinal de contas, o que é a tecnologia Mirra? Bom, antes de tudo, tu já comentou, né, que Mirra é uma marca alemã, né? Então é uma marca que surgiu aí de equipamentos médicos e eles desenvolveram, então, há 13 anos atrás, um modelo de uma espécie de uma roupa que utiliza eletroestimulação neuromuscular. Então, a gente aqui no Brasil já estava um pouco mais familiarizado com questões de fisioterapia, né? Então, quem já fez fisioterapia já muito provavelmente passou por alguns tratamentos com eletroestimulação, só que ele tem uma característica local, assim, que a gente colocava uns eletrodos lá na coxa, lá próximo do joelho, do ombro, e aplicava correntes elétricas com a intenção de ou relaxar a musculatura ou gerar uma contração muscular e por aí vai. Mas a grande maioria das vezes a gente usava com a intenção de diminuir dor. E daí então, há 13 anos atrás, lá a Mirra, lá na Alemanha, até para o pessoal saber, assim, Mirra é uma das marcas que trabalha com essa tecnologia, mas ela domina 85% do mercado mundial. Então, por isso, muita gente confunde e fala assim, vou treinar Mirra. Na verdade, vai treinar com eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro, mas a Mirra, por dominar o mercado no mundo inteiro, já ficou meio que sinônimo do treino também, tá? Então, treinar Mirra é basicamente treinar com eletroestimulação de corpo inteiro. E daí a ideia dessa empresa, no caso, foi transformar isso que a gente já conhecia dessa eletroestimulação local num modelo muito mais, com uma logística muito mais facilitada, que a gente conseguisse posicionar uma série de eletrodos ao mesmo tempo no nosso corpo, ganhando tempo, porque até então ainda é bastante demorado tu posicionar os eletrodos convencionais que a gente usa na físio, então até colocar em vários lugares do corpo toma muito tempo e a maioria dos equipamentos não tem disponibilidade de vários canais para a gente estimular vários músculos ao mesmo tempo. Então eles uniram essa tecnologia que já existia num modelo de entrega com uma logística muito mais facilitada, com uma característica de eletrodos um pouco diferente, que traz muito mais conforto para o indivíduo e nos proporcionando a trabalhar com intensidades de corrente muito mais alta. Então, quando a gente fala em intensidades de corrente mais alta com conforto, automaticamente a gente consegue pensar em treinos com menos duração e intensidades mais altas, porque o indivíduo ele tolera essa intensidade mais alta, porque é mais confortável, e com isso a gente ganha resultado em menos tempo. Então, surgiu então esse método de treino com eletroestimulação de corpo inteiro, derivado aí da Mirra, que era uma empresa da Alemanha, e hoje continua produzindo os equipamentos lá na Alemanha, só que está no mundo inteiro já. Exato, e é muito engraçado assim, o quanto cresceu. Quando a Mirra veio me procurar a primeira vez, que foi há 2 anos atrás,
Uhum. Eu fiz muitos questionamentos, que eu sou questionadora, eu tenho a parte prática, mas eu amo a científica, eu tenho a parte holística, que, aliás, Uhum. eu casei o treinamento Mirra no final com o descanso da mente, fazendo a eletroestimulação depois que eu faço o objetivo principal do meu cliente, ou seja, enrijecimento ou metabólico ou a fisioterapia, a reabilitação, eu Uhum. caso junto com a cromoterapia, a musicoterapia e a aromaterapia, que ainda não tinha se visto essa associação e eu inventei Uhum. isso lá no Instituto Calçade. Mas eu vejo que cresceu demais o mercado da eletroestimulação. E outras marcas vieram atrás, só que é muito Uhum. importante nós ressaltarmos. Eu visto a camisa da Mirra com muito orgulho, porque é uma marca que tem a liberação com segurança. Isso é muito importante a gente frisar, porque tem várias marcas no mercado que as pessoas até falam para mim, Cal, é mais barato. Eu falo, não importa, mas tem o selo de certificação. Uhum. Ah, tá, vou ver. Não, não tem. Então, é muito importante a gente frisar isso, né, Má? Na verdade, hoje no mundo inteiro são mais de 30 marcas que tem, né? Mas mesmo com mais de 30 marcas, 85% do mercado do mundo inteiro é a Mirra que domina, tá? E uma das principais, um dos principais motivos disso é justamente a questão científica que a Mirra tem bastante fortalecida, assim. Quem trabalha... a gente é bem suspeito em falar porque a gente trabalha com a Mirra, né? Mas eu trabalho há 7 anos já com eletroestimulação e o meu doutorado é com esse equipamento de eletro de corpo inteiro. Então Maravilha. eu já passei por algumas marcas, assim, já estudei algumas marcas. E quando a gente vai para o ambiente mais científico, que a gente vai atrás de estudos publicados em revistas indexadas, científicas mesmo, a gente vê que os estudos todos são realizados com Mirra, né? Então, tudo que se defende hoje, assim, a gente viu que dá o resultado X, na verdade, dá o resultado X com o equipamento Mirra. Com os outros equipamentos, ninguém nunca testou, né? Então, assim, é a mesma coisa que eu falar assim, o carro 1.0 vai de 0 a 100 em 10 segundos, tá? Mas foi testado da Fiat, da Renault, da Peugeot, qual foi testado? Então, a gente sabe que aquela marca fez esse resultado. Agora, as outras, só porque é um carro, não quer dizer que vai entregar a mesma coisa. E Exato. então, assim, os estudos que tem na ciência hoje, todos, assim, até 3 anos atrás, 100% eram com Mirra. Hoje já tem alguns outros surgindo, mas é a gente que está sempre buscando isso, até porque o nosso estudo é com equipamento. Eu garanto que mais de 90% dos estudos são utilizados com esse equipamento, são realizados com esse equipamento. Então, ao mesmo tempo que nos dá uma segurança em relação à segurança mesmo do equipamento, nos dá também uma segurança em relação aos resultados que ele proporciona, porque tem Exato. já uma série de estudos que mostraram isso, né? Isso é bem E legal. também, eu sempre deixo claro, as pessoas que me seguem já há muitos anos sabem que eu não associo o meu nome, eu demorei muitos anos, eu estou há 23 anos no mercado, trabalho Uhum, com eletroestimulação 6 meses só, Matheus está 7 anos, eu uhum, jamais eu ia associar o meu nome, ou seja, destruir, porque a gente destrói assim, ó, num piscar de olhos, você perde a confiança do uhum. cliente, então jamais eu iria associar o meu nome com alguma coisa que não fosse comprovada cientificamente e com todo o embasamento que vocês nos dão. Com Matheus, certeza. eu sei que já rolou várias perguntas e a gente já vai responder. Uhum. Eu quero saber. Ai, Jean, um beijo. O Jean, que está aqui, que também é da Mirra, foi uma das Giancarlo, pessoas que mais. O Giancarlo, foi uma das pessoas que mais me acolheu no começo. Gente, é um fofo. Aliás, a equipe é da muita gente Mirra, fina. eu tinha dúvidas, porque eu falava, como que eu vou mexer em todos os botões ao mesmo tempo, ligar e colocar a roupa, os eletrodos? Ele olhava para minha cara. Meu, você vai tirar de letra, você é um avião trabalhando. Você vai tirar de letra. Uhum. Calma, nessa calma. Eu, como ficar calma? Os botões, não sei o que lá. E hoje foi assim, uma pessoa que me acolheu muito desde o começo foi o Gian. Um beijo, Gian. Obrigada. Matheus, quais os casos que nós devemos e podemos aplicar eletroestimulação mirra?
Então, é um equipamento muito versátil, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender se a pessoa sabe utilizar o equipamento. Se ela sabe o que ela está mexendo, a gente tem hoje basicamente duas restrições absolutas, que seria gestantes em período gestacional, né? Então, assim, o pós-gestação é extremamente recomendado até, mas durante a gestação não. E também usuários de marca-passo cardíaco. Porque o marca-passo ele emite uma frequência elétrica também, então a corrente vai passar ali e vai dar uma interferência naquilo. Todos os outros casos a gente pode utilizar. Então é muito mais entender quais os objetivos e claro, tem uma série de outras doenças, mas aí a gente fala que são restrições relativas. Aí a gente vai entender, por exemplo, um cardiopata, que tipo de cuidado eu devo tomar para fazer um treino com eletroestimulação com esse cardiopata. Mas Pressão dá para fazer. alta. Dá para fazer. O que é mais recomendado hoje, assim, que a gente mais acredita, tá? Já que tu me perguntou assim, para quem a gente deve indicar. Hoje o nosso, talvez o carro-chefe, assim, para a gente pensar em resultados seria a população idosa, porque a característica de recrutamento muscular da eletroestimulação, ela sempre vai priorizar musculaturas, fibras musculares de velocidade, de potência e de força, né? São as fibras mais rápidas. E essas fibras são as que a gente mais perde ao longo da nossa vida, do passar dos anos da nossa vida, por causa Sim. do desuso mesmo, por causa da sarcopenia, né? Do envelhecimento natural que a gente passa. Então, como a gente acaba priorizando esse tipo de fibra pela característica do estímulo mesmo elétrico, é uma população que é muito beneficiada. E associado a isso, além da gente estimular muito esse tipo de fibra, a gente faz tudo isso com uma baixa sobrecarga articular. Quando a gente vai para uma academia, por exemplo, para fazer isso, automaticamente ou eu tenho que fazer movimentos muito rápidos ou fazer com muita carga. E geralmente essa população com um pouco mais de idade já tem algum comprometimento articular que a gente acaba sobrecarregando ainda mais quando faz movimentos rápidos ou com muita carga. Então eu diria assim que talvez o público que mais se beneficia em relação aos treinos convencionais seriam os públicos idosos, sem dúvida nenhuma. Você acredita, eu acredito e eu quero saber de você. Você acredita para o público, para essa população, na hipertrofia muscular, por conta da perda, e a gente consegue dar esse estímulo e, por consequência. Na verdade, hipertrofia em qualquer idade, tá? Não só idoso e tal, mas Então, mas é que quando a gente fala em hipertrofia para uma pessoa que busca estética, vamos colocar um caso de um cara super bem treinado, ele acha que ele vai fazer sim. a Então vamos, eu eletroestimulação. acho que o principal é a gente definir, eu já entendi. O cara que tu diz que não vai chegar lá e vai ficar gigante, né? Exatamente, Tá. porque a hipertrofia, quando a gente fala, e quando eu falo disso, alguns profissionais me questionaram demais. Então, eles não entendem que, por exemplo, para um idoso e para uma pessoa que está começando o treinamento, ele vai ter essa hipertrofia, sim, porque ele vai ter um Isso, outro estímulo. Isso não quer dizer que ele vai ter 44 de braço. As pessoas são muito radicais e muito isso. extremistas. Então, não conseguem pensar fazendo uma flexibilidade na linha de raciocínio, Sim. que é a hipertrofia. Ele já imagina que ele vai sair dali o Arnold Schwarzenegger, e não é isso? Na verdade é tudo uma questão de conceito, assim, né? Quem não é da área entende hipertrofia como aumento de volume muscular de forma considerável, assim. E hoje a gente sabe que hipertrofia, eu aumentar ali o número de miofibrilas, não necessariamente eu vou aumentar o volume, mas eu vou aumentar a força por causa de uma hipertrofia. Então, assim, eu vou medir ali, o meu volume continua igual, às vezes até diminui, porque talvez eu perdi gordura, perdi retenção de líquido, o meu volume do membro pode diminuir, mas eu gero mais força e eu vou ver lá a minha área de secção transversa, ela está maior também. Então, assim, o conceito de hipertrofia, ele tem que ser muito considerado, assim, do que seria hipertrofia, né? Mas assim, quando a gente aumenta a força, se a gente for ver, a gente está gerando uma hipertrofia, não necessariamente a gente vai aumentar o volume. Então a gente estimula muito mais um tipo de fibra, como eu comentei, que é uma fibra muito rápida e muita força. E essa é uma fibra que não responde muito mudando características físicas assim em relação ao aumento de volume. Então, de fato, se é um indivíduo que já é grande e quer aumentar mais ainda volume, no sentido esse que tu falou, assim, o cara chega lá e todo dia vê quantos centímetros ele ganhou de braço,
A gente diria que a eletroestimulação ela é muito mais importante no sentido de fazer ele ganhar força para ele botar mais carga na musculação num treino de força dinâmica, que é onde ele mais vai ganhar hipertrofia, que seria aquelas fibras mais intermediárias, usando lá séries de 8, 12 repetições, do que pensar que ele vai fazer só isso só com a eletro. Mas quando a gente pensa em hipertrofia no sentido de melhoria de tônus muscular, resistência muscular, que está mais relacionado a um tipo de fibra que não responde tanto aumentando o volume, mas responde aumentando característica de força, de resistência e tal, eu não tenho dúvida nenhuma que isso acontece, tá? Inclusive essa questão de volume, só que é como tu falou, assim, a gente nota muito mais essas questões de volume em pessoas destreinadas, né? Agora o cara que treina há 20 anos com um treino pesado na academia, talvez ele não note tanto volume, mas ele nota muito que ele vai aumentar a força e ele nota bastante que também ele vai aumentar muito o tônus muscular, pela característica de fibra. Independente do estímulo que tu der com a eletro, a prioridade de fibra sempre vai ser fibra rápida, Por fibra de falar em potência. tônus muscular, você me falou que a população que mais tem resultado é o idoso, e eu não tive essa vivência com idoso. Essa vivência que eu digo é um número considerável para estar aqui falando com propriedade. Eu leio bastante artigo, mas eu não tive a vivência prática, mas eu tive a vivência com os meus clientes sobre tônus muscular. Matheus, eu vou te contar, assim, em um mês, o resultado que eu tive, que eu tive de melhora de tônus muscular e celulite, já tô aqui contando. Aí a pessoa fala, ai, mas você não tem celulite. Claro que eu tenho, toda mulher tem celulite, não se iludam. Toda mulher, principalmente aqui do lado no nosso hambúrguer, gente, região do culote. E aí, eu liguei lá, Rangel, eu preciso do eletrodo extra. Rangel, eu infernizei o Rangel e ele me conseguiu o eletrodo extra. Infernizei o Giancarlo também. Aí eu colocava os eletrodos extras aqui do lado, bem no culote, onde a gente tem um mini hambúrguer. E o outro eletrodo extra na bananinha. E o gringo que me certificou, ele falava assim, o que é bananinha? Aí o Douglas da minha equipe, o Lavato, a Luana que estava na certificação, e bananinha, gente, é um termo que nós mulheres usamos, que é bem embaixo do bumbum, que é muito difícil de pegar no treino. E aí eu consegui um eletrodo extra, que é tipo isso daqui, que eu coloco atrás, embaixo do bumbum, na bananinha. E o gringo falava, what's bananinha? Bananinha, 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 fruta. Aí eu ria, eu falava, não, é essa região aqui. E assim, gente, melhorou demais. Tô falando pra mim e pras minhas clientes, foi maravilhoso. Você teve já essa experiência de enrijecimento muscular e Sem dúvida. tonificação muscular? É o que a gente mais escuta, assim, né? E isso é garantido, assim, de 3 a 4 sessões a gente vai ouvir os alunos falando assim, nossa, eu notei que tá tudo mais durinho, a minha postura parece que tá, assim, mais ativada, digamos assim. Isso a gente escuta sempre, de todos, de todos. E existem algumas explicações fisiológicas para isso, mas basicamente o principal é a ativação dessa musculatura, que ela é muito pouco ativada, né? Que são músculos de potência, que a gente só ativa em grandes velocidades, em grandes cargas, e isso no nosso dia a gente nunca ativa. Só que daí, pela característica da eletro, pelo posicionamento do eletrodo, pela característica de frequências que a gente utiliza, a gente acaba prioritariamente recrutando essas fibras musculares, que são as que mais respondem com melhoria de tônus muscular. Então, isso é garantido. Isso a gente pode até vender, assim, óbvio que é de uma forma bem comercial mesmo, mas a gente pode vender, ó, daqui 3, 4 treinos tu vai voltar para mim, eu garanto, e vai falar como tá tudo mais durinho. Isso E olha, acontece muito. a minha aluna Dani, que mora em Miami, eu faço online com a Dani e com a Rafa, que é filha da Dani. A Rafa ainda não pode fazer porque é mínimo 18 anos, confere? Mais ou menos, tá? Isso não tem nenhum estudo que Mas eu não tenha deixo sido menos que feito. 18. Nem me fale isso, porque a Lorena, que deve estar online,
ela quer fazer, ela tem 15. Eu já nem deixo. Não, vamos mudar de Uhum. assunto. A Dani, que é a mãe, tá Não, mas aqui de praxe online. a gente fala 16 anos, sim, abaixo de É, 16 anos. eu deixo 18 porque deixa elas ainda criarem consciência corporal, maturidade Exatamente. de treino, maturação, enfim. Uhum. Vamos colocar 18 para cima. Mas a mãe que está online, ela mora nos Estados Unidos e vai vir para cá daqui, acho que umas 3 semanas. Ela já está aqui falando que quer colocar o eletrodo até na testa. Eu vou falar, Dani, para você, eu vou colocar no meio da perna e na bananinha. Minha filha, você vai falar assim, eu quero contratar a Calçade com contrato de 2 anos, assim, Contrato fechado. Porque vitalício. você vai pirar. Aí em Miami deve ter, mas eu não vou deixar você fazer aí, não, que você vai vir aqui fazer comigo. É isso aí, é isso aí. Pior que a adesão ela é muito alta, pelo menos ali comigo, porque a frequência é muito baixa, né? Então, mesmo aqueles que não gostam muito de treino, assim, tu falar que não, é uma vez só ou 2 vezes por semana, a pessoa acaba se acostumando, né? Mesmo não gostando, é que nem escovar o dente, né? Bah, eu odeio escovar o dente, mas já que tem que fazer uma vez só, eu aguento. Então, Exato. até essas pessoas que não que detestam exercício acaba vendo o resultado, né? E como é só 1 ou 2 vezes por semana, 20 minutos, o pessoal adere super bem ao treino. Em falar nisso, deixa eu te falar uma coisa. O inverno está chegando aqui em São Paulo. Eu sei que tem um Hum. monte de gente aqui que está online que não é só de São Paulo, mas eu quero saber para geral. Mas a minha pergunta é especificamente porque a gente está entrando no inverno aqui no domingo. É, a água, quando eu molho os Uhum. eletrodos, a água eu tiro direto da torneira. E já vários clientes perguntaram para mim o que a gente vai fazer, porque a água, já, para quem não gosta de água fria Sim. ou gelada ou temperatura ambiente, é complicado. Você já teve alguma experiência de conseguir colocar água morninha ou não Sim. rola? Eu sou de Porto Alegre, meu estúdio é em Porto Alegre, então tu imagina o frio que a gente tem aqui, tá? Esse fim de semana tava 6 graus aqui, eu acho. Eu Ai, acho por aí. Então, assim, o que que acontece, tá? A água, tu até pode colocar ela quente, não tem problema em relação aos eletrodos, mas eu te garanto que quando tu acabar de molhar, o que tu molhou lá no início já não vai estar mais quente, tá? Porque a gente não ensopa o eletrodo, a gente borrifa uma água ali, então aquele volume que é borrifado, quando pega no eletrodo e fica ali 15, 20 segundos, ele já deixa de estar quente. Mas se tu quiser testar a logística de toda vez esquentar a água e tal, não teria problema em relação ao eletrodo, tá? O que que a gente faz aqui? Fazia, né? Antes da pandemia, a gente tem ar-condicionado na sala, estufinha, aquelas coisas, deixava o ambiente bem agradável e tá. molhava normalmente. Aí agora, em relação à pandemia, a gente está tendo alguns problemas, assim, porque a gente deixa as janelas todas abertas, né? Então, o que que a gente está fazendo? A gente tem 4 janelas bem grandes, a gente tem uma sala de esquina, assim, então 2 em cada lado e dava uma corrente absurda de ar. Agora a Tá. gente reduziu essas janelas, deixa o ar-condicionado igual, e daí na hora que a gente está vestindo o aluno, a gente fecha a janela e durante o treino a gente abre a janela de novo, por causa da história Fechou. da pandemia. Mas o que que acontece, tá? Essa água, ela tem que ser o suficiente para umidificar o eletrodo, mas ela não precisa ensopar o colete. Ela é simplesmente um meio de condução. A corrente ela não voa pelo ar, ela precisa ter algum meio de condução. E esse meio é a água, tá? Então ela tem que estar em contato com a pele do indivíduo e o colete. Como a gente tem uma roupa no meio, que não é nem o eletrodo nem a pele do indivíduo, aquela roupa é para manter a higiene também, para a gente não precisar botar o eletrodo direto em contato com o indivíduo, a gente precisa de um meio de condução que acaba sendo a água, que deixa um pouquinho úmida ali a roupa e passa para a pele do indivíduo. Então, a minha sugestão é, se possível, sempre que possível, não repetir os mesmos eletrodos várias vezes ao dia, porque daí ele acaba que, mesmo que não é necessário, como tu vai molhando vários treinos lá, acaba que no final do dia ele está ensopado mesmo, não dá tempo de secar e tal. Então, ó, Então, Rangel, eu preciso de mais eletrodos. arranjei um Ótimo. problema. Mas Rangel, ó, Mas mais assim, sempre que eletrodos. possível, se a gente
deixar eles arejando, secar, fizer a higiene direitinho, acaba que ele não fica ensopado, né? Então o grande problema é deixar ele ensopado, assim. Que na verdade não é um problema, né? Mas acaba dependendo da temperatura, fica desconfortável o cara já pegar ali um coletinho ensopado. E o outro ponto é que em mais ou menos 2 a 3 minutos, como a gente está eletroestimulando o corpo inteiro, o indivíduo já tem um aumento de temperatura corporal mesmo sem se mexer, mesmo ficando parado ali. Então, aquela sensação de que está frio, assim, é muito rápido, né? É o tempo que tu veste, mas 2 minutos depois, mesmo deixando o indivíduo parado, se a corrente estiver ligada, ele já vai relatar que já esquentou, porque a gente vasculariza muito e a gente aumenta a temperatura do corpo, né? Então, gente, resumo. Matheus está falando isso na linha técnica científica. Carl Saad vai estar falando na linha prática. Foca no resultado e simbora, meu irmão. Vamos pra cima. Assim, que agachou e colocou mirra, o bumbum levantou, o corpo exato. tonificou. Não, o Até que eu falo até, Carol? Pior que ficou boa essa, tem que patentear essa. Não, eu falo exatamente isso, assim, não dá 2 minutos de uma sensação que, tá um pouquinho gelado aqui, beleza, vamos esquentar então, vamos aquecer. Então, assim, é muito mais vantagem, eu acho isso, do que tu ficar pensando em toda vez aquecer a água, daqui a pouco tu bota uma coisa quente no corpo e tá um ambiente gelado, daqui a pouco o efeito é até mais negativo do que tá tu certo. tá todo gelado e tu vai esquentando aos poucos, né? Então, Tá a certo. gente mora no Rio Grande do Sul e nunca esquentou água, tá? Tá, ótimo. Já vou falar para minhas alunas. Segura a onda aí. Em falar em alunas, a Fabi, que tá aqui online, o Miguel, o filho dela, que é um xodózinho para mim, tá me mandando um beijo. Um beijo. Gente, eu amo vocês. Meu irmão mais velho tá aqui online. Dr. Z, te amo. Meu irmão menor, que tá em Orlando, tá aqui. Um beijo. Aliás, para as duas profissões dos meus irmãos, eu já falei pro meu irmão mais velho, pela profissão dele, quanto é importante ele treinar a mirra até por conta da postura, para fortalecer os paravertebrais, enfim. E passaram 2 perguntas que eu quero fazer antes de voltar para as minhas perguntas. Obesos, a Raquel Polito perguntou sobre o uso da tecnologia mirra em obesos. Tem isso também, eu participei de 2 congressos já de cirurgia bariátrica, palestrando sobre a tecnologia e mostrando algumas coisas bem interessantes, assim. O principal fator, assim, do obeso hoje é a questão de adesão ao exercício, e trabalhar com intensidades um pouco mais altas justamente por causa do estresse articular. Então, tu imagina a pessoa lá com 20, 30 quilos a mais do que a estrutura corporal suportaria e tu botar ele a pular, a descer, subir escada. Então, quando tu consegue aumentar a ativação muscular, diminuindo o estresse articular dele é um grande fator. E quando tu consegue fazer isso, fazendo ele aderir ao exercício, mostrando para ele que ele precisa ir menos vezes e menos tempo na semana, é bem interessante. Tem até um estudo de uma professora aqui do Brasil, da professora Audrey Borg, da Universidade de São Carlos. Ela começou a fazer eletroestimulação nos sujeitos pós-cirurgia bariátrica no 4º dia. Eles faziam a cirurgia, 4 dias depois ela já começava a treinar com eletro, com esses obesos aí. Então você me manda esses estudos depois, porque eu sou bem humilde quando ou eu estou equivocada no assunto, eu não tenho certeza do assunto, eu falo, gente, me explica mais sobre esse assunto. Você acredita que 2 clientes acima do peso no instituto quis fechar o mirra e eu não deixei, porque eu falei para eles, não, primeiro vocês vão treinar e não sei o que, depois vem como uma cereja do bolo, não sei o que lá. Então, assim, é muito legal você estar me ensinando isso, porque eu não sabia. Mesmo sendo embaixadora da marca, mesmo estudando pra caramba, eu estudo, eu vejo o que sempre é melhor para os meus clientes e talvez eu tenha me equivocado nesse assunto, só que humildemente falando que eu realmente não sabia e tudo que você está falando faz todo sentido.
Então, Eu acho você que me quando a gente manda. trabalha com saúde é muito mais negócio, se a gente não tem certeza, não fazer do que forçar para vender e, né, e depois dar um problema. Porque a gente está colocando a saúde de uma pessoa que Não, não é ainda a mais meus nossa saúde, alunos, né? gente. Eu não tenho É, filho. Aliás, eu tenho o Jack de filho, a minha equipe, que eu pego como filho, e os meus clientes. com Então, certeza. assim, eu sou muito conservadora em alguns aspectos e eu prefiro pecar, menos é mais. Com Então, certeza. Até complementando, Cal, eu vi que a Paola da Evolt, que é um estúdio de Novo Hamburgo, que é aqui na região sul, ela está aqui olhando, e hoje ela está fazendo uns estudos de caso, assim, ela está atendendo, se eu não me engano, 5 ou 6 obesos pós-cirurgia bariátrica também, e a gente conversa bastante sobre o assunto, e ela está tendo uns resultados bem interessantes, assim, o que a gente mais enxerga especificamente nesses pós-cirurgia bariátrica, é a manutenção de massa magra, né? Porque quando faz cirurgia, a tendência é perder tudo, né? sim, Perde peso, mas vai músculo embora junto. exato. E muito. Então, isso. Então, como é um exercício com uma baixa frequência e um volume muito baixo também, a gente consegue segurar e às vezes até ganhar um pouco de massa magra no período logo após a cirurgia. Então, é um Muito grupo bom. Você me interessante para manda trabalhar. depois, Mam? Com certeza. E olha Acabando só, aqui, eu já te mando. a Marília, que é uma personal de Limeira, embaixadora da Gangue da Cal, também uma querida, super esforçada, interessada nas coisas, me acompanha já há muito tempo. Ela perguntou sobre estudos científicos com atletas e tecnologia Mirra. Antes de você responder, Ma, a gente tem até. Eu vou falar de mim. Eu treino a garota que é campeã mundial de esgrima, Nathalie, quando ela está aqui no Brasil. O Felipe Massa, Fórmula 1. O Nenê, ex-jogador de São Paulo, agora está no Fluminense. Dentro, só para você saber desses que eu afirmo porque são meus. Dentro da fisioterapia do clube São Paulo Futebol Clube e do Corinthians, que é uma das melhores centros de fisioterapias do Brasil, tem Mirra. Só para você saber. A Nathalie não mora aqui no Brasil. Ela treina, mora em Paris. Ela treina, ela tem o próprio Mirra dela. E um dos maiores cardiologistas daqui de São Paulo, é nível Brasil, mas mora aqui em São Paulo, só para também você saber, ele tem um Mirra dentro do consultório dele. Então, É muito legal. agora nós temos, né, outros que são atletas que são da Mirra mesmo, né? Isso. Robert Assim, Side, não tem? O Robert. na verdade tem alguns estúdios já trabalhando com atletas, tem estúdios trabalhando com para-atletas também, o pessoal da Active Pulse trabalhando com atleta paralímpico também. Tem uma série de atletas assim trabalhando, porque o que a gente mais entrega, tá? Que foi a mesma coisa que eu falei para os idosos hoje, é ativação de fibra rápida, então é potência muscular. Então, todos os esportes que exigem de potência muscular, eles tendem a ser beneficiados com esse tipo de tecnologia, tá? Então, hoje a gente tem, assim, pensando em estudos que utilizam essa tecnologia, a gente tem estudos com jogadores de futebol, a gente tem estudos com maratonistas, embora não seja de potência, tem alguns estudos com maratonistas bem interessantes. A gente tem estudos com corredores de sprint, assim, né, 100 metros rasos, 200 metros e tal. A gente tem estudos com jogadores de vôlei, então já tem uma série de estudos, mas em geral eles avaliam força pura, força máxima no caso, potência, né, com testes de saltos, velocidade de chute da bola, essas questões mais relacionadas à força e potência, assim. Mas mostram algumas melhores bem interessantes quando comparam com treinos de pliometria, quando comparam com treinos convencionais. E daí o que é mais legal de falar, assim, Cal? A gente que é da área da saúde, a gente não está de forma alguma querendo excluir um outro método. A Nem, maioria desses estudos, até, eles não mostram assim a fazer eletro é melhor ou é a solução. A não. maioria dos estudos, eles mostram a eletro como uma vantagem de treino tempo eficiente.
Então, quando tu pega um atleta e tu compara uma sessão na semana de 20 minutos a um treino 3 vezes por semana de pliometria e tu entrega o mesmo resultado ou um pouco menos, dependendo quanto é esse um pouco menos, até vale mais a pena porque tu evitou de 3 dias forçar o joelho do cara, o quadril, a coluna para um cara que treina altos volumes. Eu, Então, é uma possibilidade para implementar o treino do cara. isso, eu sempre, no meu método, Matheus, é o casamento do treinamento resistido com treinamento funcional e mistura a parte cardio, seja ela dando um sprint, seja ela dançando. A gente Uhum. casa muito, esse é o método CalçaAD. São trocas de estímulos numa mesma categoria de treino. Sim, Então, uma não sobrepõe a outra, uma adiciona, complementa. Isso aí. complementa a outra. Escuta, teve um personal aqui, Nelson Freitas. Não dá para ter uma máquina e não saber e não entender da eletro e sair treinando. Nelson, eu não sei de outras marcas, porque eu já falei logo não na cara, mas eu estou te afirmando, a Mirra, a gente tem que fazer um curso de certificação nível básico um para você começar a entender a máquina. Depois você passa pelo 2, pelo 3 e você vai avançando. Para você ter noção, dentro da minha equipe, nós somos em quase 30 profissionais. A Mirra não deixou, e podia ser muito vantajoso, lucrativo, e eu poder falar, minha equipe inteira é certificada. Eu tive que escolher 3 pessoas para serem certificadas no primeiro curso. Aí, depois, mais uma pessoa, que só tinha uma vaga, para o primeiro curso de novo. E essas outras 3 Uhum. podiam passar para o segundo curso. Então, a gente tem uma. Não existe a possibilidade de você ter uma máquina se você não é certificado. Inclusive, no site, tem lá as pessoas certificadas. É uma Isso. empresa que se preocupa muito com os Hoje, profissionais que na estão verdade, são. representando, porque muitos lugares usam de forma nas coxas, para falar o português bem claro, e depois vem procurar a gente que é certificado e fala, gente, agora eu entendi a diferença. Então, a Sim. diferença assim, a gente tem que estudar, a gente troca informação, que nem tem a Fabi que está online, o Giancarlo que está online, o Matheus que eu já tive contato. Então, as pessoas que são do meio Rangel, que são de dentro da Mirra, a gente troca muita informação. E, por exemplo, eu que estou aqui online, que sou embaixadora da marca, vim humildemente falar para o meu colega Matheus que eu não sabia sobre esses estudos com obesos. Obeso. Já gestantes eu manjo bastante, que é uma das minhas certificações e especializações. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Tem alguma contraindicação? É a Cláudia, minha equipe querida. Tem alguma contraindicação no treino de eletroestimulação no pós-parto e amamentação? É super bom pós-parto e amamentação, até onde eu sei. A gente precisa ser mais conservador na parte metabólica. Sobre a amamentação, tem algumas hipóteses que as pessoas geram, mas sem nenhuma comprovação, assim, é que treinos de alta intensidade, elas induzem uma acidose metabólica que poderia mudar o gosto do leite e afastar o bebê da amamentação. Mas isso não tem nenhum estudo que de fato comprove isso, e eu até já digo por experiência nossa lá, a gente já passou uma série de Para mim alunas, atualmente a também. gente tem, e a gente nem desliga, tem muita gente que fala assim, desliga o eletrodo da região dos seios, a gente não muda nada, tá? A única coisa em relação à região dos seios ali, quando quando a mamãe tem muita produção de leite, a gente acaba gerando contrações na região e aumentando a vascularização na região, que a gente pode induzir esse aumento de produção de leite. Então, pode ser que aconteça da pessoa ter que usar ali um absorventezinho, uma coisa, porque ela vai notar isso. Se isso acontecer, a gente reduz a ativação daquela região desligando os eletrodos, tá? Mas é mais nesse sentido, não que teria algum problema em relação a isso, tá? Como tu mesmo comentou,
é muito eficiente para uma série de questões da gestação, que é a diástase do reto abdominal, ativação de paravertebrais, que tu comentaste, que a gestante sofreu muito com a mudança lá da postura dela. Então, tem uma série de ativação de musculatura de assoalho pélvico, que também foi Muito prejudicada. importante, muito Então, tem uma série importante. de coisas bem interessantes, assim, que a Principalmente gente... se o parto for, for normal, eu tive é, muita mudança em um tempo muito curto com as minhas gestantes de parto normal. Foi ótimo, Não, com muito certeza é um bom. público bem interessante para se trabalhar, assim, tem uma série de vantagens bem interessantes, assim, para esse público, sem dúvida. Matheus, entrou também mais perguntas aqui, deixa eu ver. A Cláudia, por que tem pessoas que tiveram problema renal? É, Você quer explicar? As o, pessoas que a, tiveram a problema questão do renal. problema renal, na verdade, é assim, qualquer treino de alta intensidade, a gente aumenta a sobrecarga renal, isso seja crossfit, musculação, qualquer maratona, qualquer treino que a gente aumente a intensidade, a gente libera algumas enzimas aí na nossa corrente elétrica que vão ser filtradas, na nossa corrente sanguínea, que vão ser filtradas lá pelo nosso rim. Então, o que assusta um pouco as pessoas, que caiu um pouco na mídia, assim como quando o CrossFit começou e tal, é que o principal marcador de dano muscular, que é a creatina quinase, ela aumenta depois de um treino de alta intensidade. E com a eletro ela também aumenta depois de um treino de alta intensidade. E daí as pessoas relacionam esse aumento com um aumento de risco renal. Então, assim, de fato, o que a gente tem que cuidar com qualquer treino de alta intensidade? É manter a hidratação bem adequada e fazer uma anamnese, entender o que o aluno tem ou não tem antes de treinar, tá? Mas o que a gente pode dizer, assim, como qualquer treino, qualquer modalidade, a gente tem uma série de parâmetros que a gente deve cuidar num aluno iniciante e por aí vai. Então, tem uma série de ajustes que a gente faz na corrente elétrica, tem uma série de ajustes que a gente faz nos movimentos do aluno, justamente para a gente reduzir qualquer tipo de risco, seja risco renal, articular, qualquer coisa, como qualquer treino deveria ter, né? O grande Exato. problema é que tem pessoas, como tu comentaste, assim, que compraram a máquina e pensam em girar o botão da máquina e acham que é qualquer coisa. E Mas, acho que é assim, o parque de diversões de ganhar dinheiro. Vai, é, próximo, que nem próximo, próximo. Gente, não é É, assim. mas e mesmo assim, saiu alguma coisa relacionada à questão renal e tal, como qualquer outro treino tem, sabe? Não tem nada que tenha assim, esse treino machuca mais ou machuca menos, assim como tem maratonista que morre de hiponatremia, que é simplesmente por tomar muita água, pode ter gente que se machucou correndo na esteira, fazendo musculação ou treinando com eletro. Só que daí, como é uma coisa nova, muito provavelmente isso foi muito falado, assim. Mas não, se a pessoa sabe o que está fazendo, não tem risco nenhum relacionado à sobrecarga renal. E mais uma pergunta sobre emagrecimento. Gente, não é assim. Você vai colocar o mirra, você vai vestir a roupa mirra, nós iremos fazer uma sessão e você vai sair dali mais magra. Não é assim que Isso. funciona. Ele É, tem um dos programas que tem o metabolismo, tem um aumento de metabolismo. Então, ele trabalha nas fibras oxidativas e isso. aumenta É, o teu metabolismo, por consequência, teu metabolismo acelerado, você vai acabar. exato, qualquer corrente, seja metabólica ou de força, qualquer uma dessas correntes, elas tendem a acelerar teu metabolismo pelo volume muscular que a gente ativa. Imagina que a gente tem hoje 2.800 centímetros quadrados de eletrodo, então imagina a área que a gente consegue ativar de musculatura. Então, quando a gente mexe o braço, se a gente contrair ao mesmo tempo a coxa, o glúteo, as costas, o peito, o teu coração, o teu sistema como um todo tem que fazer chegar sangue e oxigênio para todos esses músculos ao mesmo tempo. Independente se eu estou só mexendo o braço, se o eletrodo mandar a minha coxa contrair, eu estou fazendo a coxa também contrair. Então, isso tudo acelera nosso metabolismo e nosso consumo energético vai lá em cima.
Então, de fato, ele é um treino com alto gasto calórico, tá? Então, hoje tem basicamente aí, que eu saiba, que eu conheça 3 estudos que avaliaram o consumo calórico e eles giram na faixa de 480 a 515 quilocalorias. Então, um achou lá 480 e poucos, 515, só que daí um detalhe, assim, gasto calórico, ele está diretamente relacionado à umidade relativa do ar, temperatura, característica do exercício, característica genética daquele indivíduo, alimentação, mas assim, na média, parece que treinos de aproximadamente 20 minutos, com aquele tipo de corrente que foi utilizado naquele estudo, gastam aí umas 400 e poucas calorias. Então é um baita gasto calórico. Só que daí a gente pensa assim, dentro da lógica que a gente trabalha com treinos de baixo volume semanal, digamos que a gente gaste o dobro disso, a gente vai treinar lá uma vez na semana e gaste 800 quilocalorias. Se a gente dividir essas 800 quilocalorias em 7 dias da semana, dá um pouquinho mais de 100 calorias, 100 quilocalorias por dia de perda, né? Que a gente sai daqui, come um bombom e já recuperou essas 100 quilocalorias. Ai, Então, nem como me tu fale, falou, Matheus, fazendo favor. então é isso que tu comentaste, assim, a gente tem um treino de baixa frequência semanal com altíssimo gasto calórico, só que a gente tem que associar isso a uma alimentação adequada, pensar no resto, né? Porque senão a Exato. matemática não fecha, não adianta eu gastar um monte de caloria num treino e depois comer um monte. Exatamente. Outra coisa que perguntaram aqui e que sim, ajuda muito, mas não é assim, já faz muito tempo e o Mirra, pela potência que ele tem, ele ajuda mais ainda porque ele é um produto de tecnologia avançadíssima. Reabilitação. Acabei de falar, pessoal, tem lá nos maiores centros de reabilitação do Brasil e como tem no mundo inteiro Mirra, eu tô falando com propriedade no Brasil porque eu fui visitar, fui ver, fui entender. Falei com os fisiologistas desses times, que são os maiores times do Brasil, de São Paulo, antes que comece a me xingar aqui, mas sobre reabilitação. Sim, ajuda demais. É um dos planos de treinamento dentro da tecnologia Mirra mais eficaz. É a reabilitação. É maravilhoso. Aí o Matheus pode falar. E esses exemplos que tu tem dado agora provavelmente é ortopédica, assim, né? É questão mais de joelho, de quadril e tal, né? Coluna. Mas a gente Exato. pode pensar também em reabilitação cardiometabólica, reabilitação para uma série de outros problemas, assim. Tem o Francimar, que é um fisioterapeuta que é consultor técnico da Mirra também, ele é lá de Recife. Ele está fazendo um trabalho impressionante assim com reabilitação pós-Covid, né? Então, dentro do leito hospitalar, já utilizando a Mirra, os caras saindo da cama às 15 dias entubado e fazendo reabilitação com Mirra. Nossa, E é eu também quero muito, muito participar interessante. desses chats. Gente, Não, me coloca. o Francimar é inacreditável, ele faz um trabalho assim absurdo, então, não, vamos colocar assim. Então, assim, a gente pode pensar em vários tipos de reabilitação, né? Então, Porque DPOC, uma das insuficiente maiores, cardíaco. tem uma das maiores infectologistas aqui online. Marina, você ainda está aí, doutora Marina Miranda? E que vai ser bárbaro. E ó, a doutora Fabiana Gomes está aqui, que é assim, o que eu estou falando é doutora que Fera. veste, que dá orgulho de chamar doutora, maravilhosa, porque é muito estudada, é muito entendida e nossa, eu não sabia disso, gente. Estou por fora desse assunto. Eu quero participar. Ó, o Nelson tá aqui interagindo. Já quero conhecer o Nelson. Nessa é teu amigo? O Nelson já fez vários cursos com a gente, é um baita profissional também. O Nelson Olha, é gente, show. o Ele Nelson tá trabalha com a Mirra interagindo já há um aqui. Tô tempo. adorando o Nelson. Nelson, um beijo. Salve a galera da nossa área que é unida. Amo. E pros meus dodóis, Cal, será que eles são... caso de câncer. Eu aprendi no primeiro curso, no meu primeiro contato, que também foi a doutora Fabiana Gomes, ela trabalha com essa população e não é indicado, né, a priori, por conta de É, espalhar. na verdade, assim, Ó, já vou até mandar aqui o Henrique aqui, que é meu sócio, e tá pedindo beijo, eu também vou dar beijo, senão depois ele vai me cobrar. Beijo, hein? Um beijo, Henrique. Nossa. Não, mas olha só, o câncer é assim, tem uma série de estudos saindo já, tem vários estudos com eletroestimulação local
e tem, eu acho que 2 ou... Não, na verdade até mais, acho que uns 4 ou 5 estudos saindo com câncer, eletroestimulação de corpo inteiro, em sujeitos com câncer, inclusive durante tratamento, assim, de quimioterapia, tá? E aí? Dá para fazer. O grande lance que a gente sempre fala nos cursos, assim, é que não é porque a gente diz aqui dá para fazer que a pessoa que nunca trabalhou com câncer vai dizer assim, o Matheus disse dá para fazer, vem todo mundo de câncer que eu vou atender. Então, assim, tu pode fazer, só que antes de fazer, você tem que entender o que é o câncer e estudar sobre isso para depois usar a tecnologia. O detalhe que eu estou falando, assim, é uma contraindicação relativa. Dá para trabalhar com eletro. Mas, por exemplo, eu não trabalho. Eu não sei trabalhar com câncer. Então, não é porque eu sei que dá para usar eletro que eu vou ir lá trabalhar com câncer, entendeu? Então, Mas sabe o dá que para a gente fazer. pode fazer? Chamar a doutora Fabiana Gomes para experimentar lá no escritório, não precisa nem ser no instituto, no próprio escritório da Mirra, Uhum. com o... Como que chama o gringo? O Ben. O Ben. O Ben Ben. David. O Ben. E aí a doutora Fabiana vai lá, entende, faz toda a parte científica, a parte Isso. prática. Até para te ter quero... uma ideia, Cal, o Francimar, por exemplo, ele usa já uns 15, 17 anos, talvez, eletroestimulação dentro de UTI com pacientes com sepse, em coma, sendo eletroestimulados, né? Então, hoje, Olha, por a doutora exemplo, Fabiana está pedindo, você tem que me mandar os estudos, Matheus Udo. Não, vão Então, mandar, não tem problema. já manda, sabe por quê? A gente pode associar e vai poder ajudar mais pessoas ainda. A doutora Com só certeza, lida com esse público. Então, com certeza. manda para a gente poder... Tem várias coisas relacionadas a doenças, assim, a Mirra tem um curso de 8 horas com o Francimar, que ele fala só das possibilidades de utilização na reabilitação geral, assim. Por exemplo, trombose venosa profunda é uma coisa que tem já recomendação formal, assim, de uso de eletroestimulação, mostrando, comparando com bota pneumática, comparando com tudo que é tipo de técnica convencional e mostrando que é mais benéfico porque o efeito é mais duradouro. Tem uma série de patologias, diabetes, que tem muito benefício. Então, tem várias situações. Só que, como eu comentei, assim, o meu negócio é condicionamento físico. Então, eu não trabalho com câncer, mas se tem alguém que trabalha com câncer, pode ter vários benefícios trabalhando com eletroestimulação também. Então, a gente pode já fazer essa corrente do fisioterapeuta, da parte Com técnica certeza. e também o escritório da Mirra aqui em São Paulo, com a doutora Fabiana e com todos os doutores que estão online, doutora Marina, que é infectologista por conta do Covid, que ela está super aí nesse assunto, ela é uma referência no mercado, então a gente pode estar fazendo isso para a gente poder explorar, expandir ainda mais. Com certeza, com certeza. Matheus, deixa eu te falar uma coisa. Vai fazer 1 minuto para cair a nossa live. Se eu não salvar, eu tenho grandes possibilidades de perder o meu cargo de embaixadora da live, da Mirra. Gente, eu quero agradecer. Passou muito rápido, muito rápido. E eu quero fazer de novo com você, porque existem várias perguntas que eu fui anotando aqui enquanto o pessoal estava passando. E eu vou deixar salva. Vamos já marcar uma? Vamos falar com o Rangel e marcar? Tranquilo, só me chamar, tô aí. Adoro teus convites, só me chamar mesmo. Combinado. Obrigada mais uma vez. Que pena que passou muito rápido, mas também é sinônimo de que o papo é bom. Eu tô com medo de perder tudo que a gente fez. Tranquilo, obrigado pelo teu convite e até a próxima, né? E em breve a gente tem que se encontrar pessoalmente, né? A gente só se fala por mensagem, por live aí. Exato. Não, quero te conhecer. Obrigada demais por todo o suporte que você dá, pela sua humildade, por você compartilhar o seu conhecimento com todos nós. Tranquilo. É isso aí. Na área da saúde, eu acho que guardar conhecimento não é bom, né? A gente tem que fazer o bem aí o máximo possível. Então, em nenhuma área, né, Matheus? Quem é grande, exatamente, passa para frente. Quem é pequeno tem medo de perder o lugar, sendo que ninguém tem lugar fixo em nenhum lugar. Exatamente. A gente conquista dia após dia. Obrigada por todos vocês, profissionais da área, que participaram. Os cursos serão abertos logo mais. Acompanhe. Quem ainda não segue o Instagram da Mirra, vai lá. Esse time é forte, esse time é unido. Deu para perceber aqui a troca com o pessoal também participando.
E é isso, difundir, espalhar e contaminar as pessoas com conhecimento, com conteúdo e com endorfina. Afinal de contas, a endorfina cura tudo. É isso aí. Obrigada, um beijo. Feito? Tchau, um beijo, pessoal. Até mais. Beijo, Tchau, até tchau. mais.